Olá, tudo bem, Sueli? Mais uma vez, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer vocês estarem participando desse encontro. Para mim, claro, é uma grande alegria poder compartilhar um projeto, uma jornada ao qual eu me submeti há alguns anos. E a ideia é conseguir dar a volta ao mundo, né? Fazendo uma analogia, né? Uma comparação com a quilometragem que tem a Terra. Estou terminando essa distância, né? Eu dei uma acelerada agora no final e está faltando aí apenas 0,25% para terminar. Mais precisamente 32 quilômetros, acho que é isso daí, uma coisa assim. E a minha ideia é terminar agora no meio do mês. E nessas últimas semanas, além do treino, né, que eu tive que cumprir a minha demanda, eu chamei alguns convidados para participar dessas lives. A primeira, na verdade, eu fiz sozinho para explicar do que se tratava o projeto. Na segunda live, que aconteceu umas 3 semanas atrás, foi um psicólogo, o Dr. Carlos Henrique, que ele veio trazer para a gente aí as informações vinculadas à parte comportamental. E foi um papo bem gostoso, bem descontraído, né? Para pensar um pouco mais sobre o que a corrida influencia as pessoas, a parte comportamental. E por ser uma corrida de longa distância, embora não seja em muito tempo, né? Mas a distância de treino, a distância de percurso é muito grande, o tempo de corrida é muito grande. Os anos que eu levei para fazer isso também foi grande, né? Eu demorei aí pelo menos uns 10 anos para completar toda essa demanda. E claro que com esse tempo eu fui envelhecendo. E outros profissionais eu convidei para poder participar também. E um deles é o Dr. Pablo Statuto Braga, é um amigo meu, né? Eu gosto muito de falar que nós temos colegas, profissionais de trabalho e temos amigos. O Dr. Pablo é um grande amigo meu, trabalhei com ele no Laboratório Fleury, na ocasião foi meu chefe, e hoje é melhor tê-lo como chefe, é melhor tê-lo como amigo do que como chefe, né? É melhor. Ele é coordenador do Laboratório de Teste de Esforço do Hospital 9 de Julho, ele é editor da Revista Brasileira de Medicina do Esporte, MBA pela Fundação Getúlio Vargas e Gestão Empresarial, ao qual ele tem aí toda a sua participação esportiva. Então eu vou convidá-lo aqui para entrar com a gente nessa reunião. Olá, Amanda, tudo bem? Deixa eu encontrar aqui o Dr. Pablo. Aqui. Vamos lá. Opa! Dr. Pablo, você me vê, você me ouve? Tudo bem, Silvio? Beleza. Eu me ouço bem. Você está me vendo? Legal. Você ouviu o início da fala aí, com certeza, né? Ouvi. Eu só fiquei preocupado com o seguinte, faltando 0,25% da sua corrida, eu achei que você me chamou porque estava com dor, né? Eu falei, bom, não deve... Deixa eu perguntar primeiro. Agora não é... Agora, cara, se eu tiver com dor... Se eu estiver passando mal, eu termino isso de qualquer jeito, não tenho dúvida nenhuma. Uhum. Então, pessoal, esse é o Dr. Pablo, tá? Como eu comentei com vocês agora há pouco. E eu fiz aqui um roteirinho, estou usando uma cola, até estou olhando aqui do lado, aqui, eu tenho uma cola, não tem jeito, né? Tem na cabeça, não dá. A gente está se adaptando a essa questão de lives, então eu acabei fazendo uma cola. Separei algumas partes, mas já conversei com o Dr. Pablo antes disso, deixei ele bem à vontade em lidar com outros assuntos, caso seja necessário, né? Que a gente vai passar por aqui. Então, Dr. Pablo, eu gostaria de iniciar essa primeira parte do nosso encontro falando sobre o que você teve até o momento com outros esportistas, principalmente na parte de corrida. Então, bom, primeiro, Silvio, eu queria agradecer muito a participação na sua live aqui. Seu projeto é sensacional, tá? Porque, de qualquer jeito, é tornar uma corrida bastante lúdica e, na verdade, fazê-la à distância e atravessar o mundo, né? Então, por isso até da brincadeira, eu acho que, assim, é uma oportunidade muito boa para as pessoas pensarem nisso e somar as quilometragens, né? Sim, então, sim. Para mim é uma honra muito grande como médico do esporte, como amigo, né? E até como você falou aí agora há pouco, né? E também, assim, como aluno, né? Porque se eu falar alguma coisa errada, você desconta na aula, né? Então, né? Mas tem dois dias de recuperar. Então, mas realmente para mim é uma honra muito grande, você sabe disso, né? Em qualquer momento. E você tem um papel muito importante, tanto na minha vida esportiva
tanto na minha vida de medicina do esporte quanto no laboratório, porque você participou além dos vários projetos, desde a sua tese e tudo, mas você fez toda a parte de rigor científico de todos os trabalhos que nós levamos para o Congresso Mundial Sul-Americano, lá do Hospital 9 de Julho. Né? Eu e o Dr. Ricardo Nassi, sabe que nós temos uma gratidão muito grande com você, por tudo que você nos auxiliou, e isso assim deu um up do ponto de vista acadêmico, né? E de projetos que a gente vai ter aí para frente, né? Então, você é uma pessoa, você sabe que a importância que você tem, né? A amizade é uma coisa, mas a importância sua dentro da minha carreira é muito grande, né? Muito feliz, Paulo. Agora você fala de corrida... Muito lisonjeado, é a palavra correta, sem nenhuma rasgação de seda, nós estamos aqui no ambiente público, mas muito feliz mesmo, agradeço, de coração. Não, fique tranquilo. Isso é para eu aliviar a aula de terça-feira também, né? Então, assim... Bom, brincadeiras à parte também, quero agradecer a presença de todas as pessoas também, amigos, minhas filhas também estão aí e tal, os amigos todos que estão aí. Então, se eu estava falando de corrida, né, é importante frisar, porque é um esporte que é extremamente democrático. As pessoas, por exemplo, vestem uma roupa, saem para ouvir muitas vezes, tá? Já ouvi isso até de assessorias, né? Então, das pessoas treinarem ou saírem correndo e às vezes achar que a corrida vai resolver e com a melhora eles não vão ter problema nenhum, né? Já tive, quer dizer, dentro do ambulatório, dentro do consultório, né, a gente tem muitas queixas do corredor, tá? Então, seja por uma curta distância, mas a maior distância, que é o foco aqui da nossa conversa, né, ela sempre é de maior foco mesmo. Porque, vamos pensar bem, do ponto de vista biomecânico, quando você faz 5 km, 10, então são 5, 10 km sobre o mesmo eixo, sobre a mesma posição de movimento, sobre o mesmo movimento esportivo, sobre a mesma movimentação. O que varia é o externo, é o tipo de terreno, é a temperatura, a roupa que você está usando, se não comeu ou comeu, se o tênis está adequado ou não, que são as variáveis que a gente tem que trabalhar. Agora, em termos do treinamento, do que as pessoas fazem, né, ou o que deveriam fazer, ela tem uma certa complexidade, sim. E a corrida tem passos a serem seguidos. E a lesão, ela aparece, por exemplo, ela pode aparecer pelo trauma, sim. Hoje um personal trainer muito amigo meu, Lúcio, que inclusive é ciclista, mandou uma mensagem para mim: eu acabei de torcer o pé, o tamanho que está meu pé. Então, essas coisas acontecem, sim. Né? Não é uma coisa tão incomum assim. Mas a outra parte da lesão é que são as ligadas a erro de treinamento, né? Seja por muita sobrecarga, seja pela falta de descanso, né? Ou por distâncias não feitas anteriormente, ou e correr atrás de resultados que não tem antes, né? Então isso, pela experiência, pelo que a gente vai vendo tanto do atendimento, e não adianta, direto e reto, com os casos que a gente tem que debruçar sobre o livro, a gente tem que sentar nos artigos, tem que se atualizar, porque de qualquer jeito é um fenômeno e é uma coisa que tende a aumentar, né? E se a gente for pensar esse período nosso de pandemia, o corredor tentou se virar de algum jeito. É tipo assim, eu corro sem máscara de madrugada para não perder meu pace, né? Ou tento com a máscara, mas eu não posso perder a minha sessão de corrida, né? Então ela tem um papel tanto clínico, tem um papel tanto de treinamento, como tem de comportamento e de saúde mental também, né? Sim, perfeito. Essa é uma introdução que eu gostaria de fazer, né? Perfeito. Um detalhe que você comentou aí, doutor Pablo, que eu achei bem interessante, as pessoas perguntam para mim às vezes, sabe, mas Silvio, como é que você fez para começar a correr, se você tinha essa intenção de dar a volta ao mundo na mesma quilometragem? E assim, não, né? Eu já até comentei isso com outras pessoas, só para a gente se situar um pouquinho na pergunta que eu vou fazer. Eu não tive essa ideia, eu nunca comecei a correr para um dia fazer aí 12.700 e poucos quilômetros. Mas assim, você falou uma coisa muito importante, doutor Pablo, que é a questão da distância, que comigo aconteceu isso. Né? Eu costumo dizer que é legal falar como esportista e como profissional de educação física também, que a gente também erra, né? Falar que eu estou completando uma distância dessa, que foi tudo um mar de rosas, mentira, né? Não é verdade. O que
que cabe a mim, por ser da área de educação física, tomar alguns cuidados que eu não posso, porque eu aprendi treinamento físico, aprendi fisiologia, e então tenho que tomar esses cuidados. Mas, da distância de corrida comigo foi exatamente essa experiência. Eu comecei a correr 3, 4, 5 quilômetros, era na USP na época, eu era estudante de Mogi, lá, estava no quarto ano de educação física, e fazia parte do grupo de estudos na USP, e correr na raia. Aí corri 3, corri 5 quilômetros, corri 10. Um amigo meu me chamou para a São Silvestre, né? As pessoas confundem muito a São Silvestre com maratona, é interessante isso, né? Não sei se você tem essa experiência. Você fala assim para as pessoas, cara, eu corri uma maratona. Aí ela fala, é mesmo, cara, que legal. E São Silvestre? Também. Cara, você correu São Silvestre? Pô, a São Silvestre são 15 quilômetros, né? Não estou desprezando ela, de forma alguma. Mas uma coisa são 15 km, outra coisa são 42, 195. Então as pessoas confundem um pouco. Enfim, aí eu fiz a São Silvestre, e isso em dezembro. E fui convidado para fazer a maratona de São Paulo em maio. E aí que eu pensei, eu falei, bom, corria 3, passei a correr 5, corri 10, corri 15, cara, eu faço a maratona, né? Aí foi um engano enorme. Interessante, doutor Flávio, os demais, né, claro, que o meu problema não foi a questão estrutural, embora estava errado. Eu cometi o equívoco de pular uma distância dessa. Eu tive dores acentuadas no joelho, na lombar, não por uma lesão aguda, mas por uma lesão, não por uma lesão crônica, por uma aguda naquele momento. Só que eu senti um problema hemodinâmico muito grande, uma bradicardia enorme, uma sensação de desmaio, vertigem, tudo isso talvez por causa de uma hipoglicemia, ou até de uma hipotensão, e foi esse equívoco aí. Eu corro uma São Silvestre, corro uma maratona. Então, a minha experiência, pessoal, que eu comento quando eu falo que eu tive 2 tropeços, foi esse. O que eu não tive foi lesões por ter cuidado. Mas eu achei legal essa sua fala. E aí, fechando esse comentário meu, doutor Fábio, você falou essa coisa da questão da pandemia, de correr, e essa é a pergunta que eu queria passar para você, que eu anotei aqui na minha cola, que é a seguinte, qual que é a percepção que você tem hoje, atualmente, sobre o modelo de esporte que as pessoas estão fazendo? Qual é a tua ideia, quando você, como médico do esporte, pensa na questão comportamental, ou o que as pessoas estão fazendo no exercício físico? Acho que tem uma travada, peraí, pessoal. Você conseguiu ouvir a pergunta, Gabriel? Conseguiu ouvir a pergunta? Pela metade. Tá me ouvindo agora e me vendo? Voltou? Tô, sim. Voltou, né? Beleza. Então, só recapitulando. Você pode... Tá. Recapitulando, eu perguntei assim, você comentou que as pessoas estão fazendo esporte hoje, por causa da pandemia, inclusive. Como é que você, no teu ponto de vista como médico, vê esse comportamento das pessoas atualmente fazendo esporte? Tem alguns aspectos, Silvio. Para quem já treina, a ansiedade é muito grande para voltar ao normal, tá? A voltar aos treinamentos normalmente. Existe um medo de fazer, né? O medo de se aproximar, de se acumular, tudo isso, né? Que faz parte do próprio peso que a gente está, né? E outras também um misto de tipo, eu quero voltar, mas me deu um desânimo também, né? Porque ela fica perdida, porque seguir um ritual e passou a não ter o ritual mais. Tem que mudar muito o que era a própria rotina. Até porque... certo. Então, voltando para esse pessoal, para colocar todo mundo em treino, mas uma coisa que eu tento lembrá-los, esqueça o seu pace lá de fevereiro para trás. Estamos num outro mundo, numa outra rotina. Até porque parte vai ter que usar máscara mesmo, daqui a pouco você está em academia. Esqueça o pace e reduza para que você possa voltar devagar. Então eu vi vários casos desse tipo, inclusive até mesmo de comportamento. A pessoa se sentir mal no 2K, no 3K, e daqui a pouco voltar tudo ao normal. Então, esse buraco fez uma diferença muito grande, né? Então, é esse o cuidado que a gente vai
tentando, mas sempre com calma, e devagar com o treino, ver fazer as avaliações físicas de novo, né? Para poder retornar o treino e retornar às rotinas. O trabalho o aeróbio e o fortalecimento junto. Não esquecendo, claro, da flexibilidade. Sim. Né? Não se preocupa, não. Doutor Pablo, a pergunta é assim, olha só, imagina um caso de um paciente que você pega, que ele foi fazer um teste ou passou pelo seu consultório, a gente vai falar um pouco mais sobre o seu trabalho no consultório, com certeza. E aí esse paciente, ele precisa fazer um tratamento. Você nota que esse paciente faz tratamento, ele espera a hora adequada de voltar? Como que é essa situação? Olha, Silvio, também exemplos disso a gente tem. Eu tive casos que realmente tiveram paciência para voltar, fizeram, tá? Então, seguiram, né? Porque você tem que parar tudo. Com lesão, você tem que parar para depois fazer uma reabilitação. Você vai mexer, inclusive, como você conhece bem, tipo na proporção de treino, né? Então, você vai ter pacientes também que voltaram antes. E o problema é a lesão novamente, né? Tá oscilando um pouco. Isso tá, voltou. O que aconteceu, Silvio, é que eu tive paciente que teve uma lesão atrás da outra, por exemplo, em panturrilha, ele só melhorou a hora que parou de vez, né? Antes eu tinha melhorado mais rápido, entendeu? Então, era de longas, né? Mas a recomendação foi, a gente tem todo o produto, tem grupos de fisioterapeutas muito bons para indicar. Continuando. Tá? E depois porque as lesões vão aparecer novamente se não for cuidado, entendeu? E mente, Silvio, são musculares, são de tendão, aí são as lesões, por exemplo, seja a contusão, por exemplo, começa a fazer o estiramento, claro, né? Então, e as tendinites, né? Então, isso quando começa a se tá falando um pouco, pessoal. Fabioso, deu uma picotada na fala. Você está conseguindo ouvir a gente? Deu uma picotada na fala. Vai precisar voltar um pouquinho. Bom, pessoal, tentando captar aqui algumas informações do Dr. Pablo. O que ele comentou com a gente foi o seguinte. Que há alguns casos, né? Que as pessoas não respeitam a fase total de recuperação para poder voltar no esporte dela. Doutor Pablo, agora que voltou um pouco melhor aí, você poderia repetir, por gentileza, a questão que você falou das lesões que são mais acometidas? Ah, tá. Então, as lesões são tendão, fazer as tendinites, né, por sobrecarga, e alguns casos, ou pelo menos um percentual que não é pequeno, começar a fazer os estiramentos, que já é começando a lesionar a fibra e rompimento de fibra, e as rupturas também, parciais, né? Isso, assim, é muito comum, principalmente para o corredor que só faz a corrida e não tenta. Eu estou entrando já no assunto, que é o pé de Aquiles, olha lá. É aquele que corre só tem e joga toda a responsabilidade do condicionamento sobre a corrida. Esse é um problema muito sério. Sabe? Beleza. Vamos lá. Não, cara, fica tranquilo. Fabião, deixa eu só voltar um pouquinho, que apareceram umas perguntas interessantes aqui também. Você comentou que as pessoas têm a lesão de tendão de Aquiles, que pode desenvolver por uma tendinite, e elas conseguem completar esse treinamento, esse tratamento para poder voltar? Então, parte delas sim, né? Mas tem parte delas que começam a voltar antes, né? Então volta, porque vai experimentando, sabe como falam para mim? É uma das citações, porque eu acho que é importante isso.
a gente trazer para a mesa para as outras pessoas poderem ver. Tipo assim, eu no final de semana eu dei uma corridinha, não senti nada, né? É isso mesmo. E a fisioterapia, não estou indo e tal, estou indo 2, 3 vezes na semana, mas deu uma corridinha nesse final de semana, tá? Sim, e sim. Aí, quando consegue correr 4, daqui a pouco ele corre 5. Mas o problema é que às vezes eu não fico sabendo. Quando volta ou fala comigo, ele já está correndo 10. Sim. E a dor voltou, entendeu? Muito bem. Sim, precisa da cicatrização, precisa do tempo de recuperação dessa musculatura. E é o repouso, é a físio, e aí mudar um pouco da dinâmica de treino. Né? E normalmente é reduzir a quilometragem, né? Sim. Tem até um projeto que, na verdade, nós ainda vamos botar, junto até com a Viviane Horst, que a gente estava começando a mapear isso aí, inclusive, de qual seria o percentual que a gente ia colocar para reabilitação. Vem um projeto interessante aí para frente, né? Sim, perfeito. Então, assim, mas a preocupação com o indivíduo, com o corredor, é como ele traz a mensagem. Quando ele traz, fatalmente ele já está treinando um pouco, ele vai trazer para você, e aí você tem que tirar ele de tudo, porque para ele não é agradável fazer a fisioterapia, tá? Se tiver terapeuta ouvindo aqui, sabe o tanto que a gente valoriza o trabalho de vocês, mas para as pessoas assim, não, eu quero voltar a correr, eu quero, né? E às vezes, tem uma coisa, e às vezes são lesões crônicas que já se repetiram, e aí o problema fica ainda mais grave, entendeu? Mas com o tratamento dá para voltar assim. Sim. Doutor Pablo, eu estou vendo a sua resposta em relação à questão de lesões, me chamou a atenção que eu queria compartilhar com você também. Até porque é o perfil que você trabalha há muitos anos na sua carreira. Que quando você fala assim, o cara treinou um pouquinho, aí ele não falou nada, aumentou ali a distância. Cara, eu vejo que essa linguagem é muito comum para nós, na educação física também. Essa coisa de, deixa pra lá, eu me treino só de pouquinho, o cara tem que saber. E aí eu te pergunto isso, qual a importância para você, como médico do esporte, de uma equipe multidisciplinar? Pensando em lesões. Silvio, é tudo, entendeu? Por exemplo, eu já passei casos com você que eu mando todos os dados da avaliação e todas as impressões daquilo que eu peguei. A gente já discutiu muito isso, você sabe que tem uma discussão sobre isso, a questão da prescrição do treinamento. Eu ponho todas as linhas daquilo que eu vejo, né, para você, a necessidade dele, e a partir disso, para todo bom profissional de educação física, consegue captar muito fácil em fisiologia do exercício, tipo, a demanda energética que eu posso é isso, eu vou até aqui, e o que foi pedido foi isso, né? Aí no meio disso tem o cliente, né? A pessoa fala que, na verdade, às vezes quer passar na frente, e aí você que põe o freio, porque você está ali acompanhando todo dia. Eu vou vê-lo a cada 3 meses, às vezes assim, claro, uma vez por mês até começar a melhorar e depois estender um pouco mais, mas é realmente com freio. Mas não adianta eu falar assim, faça isso, né? Vou botar a tua prescrição aqui, eu quero que você siga isso, né? Como se eu fosse apenas comunicar o que fiz a educação física. E tem outra coisa, que aí entram os outros aspectos, que é a fisioterapia e a transição que vai chegar na tua mão, né, do educador físico, do professor de educação física. Então, essa transição, ela é importantíssima, social, e outra coisa, profissional de descanso também. Né? Então, são coisas que não podem ser deixadas de lado. Sim, dá para ouvir. Sim, né? Tá. Então, aqui, agora consegui um jeito mais estável aqui. Então, Silvio, essa questão de ambos os lados. Né? Então, por exemplo, casos que a gente passa, por exemplo, eu tenho um déficit proteico nesses casos, por exemplo, casos que tenham, por exemplo, submetido a tratamento com quimioterapia, onde a proteína vai lá no pé e a gente tem uma sarcopenia, né? Já tivemos casos em comum, inclusive, né? Então, e à medida que você repõe a proteína, o desempenho do treino, de repente, parece que foi, nossa, que milagre. E sim, porque estava faltando periferia, você melhorou e a eficiência do treino melhorou, né? Mas isso
tudo. Olha só, a gente como equipe disciplinar, mas divide a responsabilidade com esse paciente, com esse cliente. Então, ele faz parte desse ecossistema. Então, ele não fica Sim. só recebendo como um ritual que a gente vai jogando as verdades para ele. Ele participa ativamente disso, para ele poder se responsabilizar do bom tratamento. Né? Uhum. Sim, legal. Eu perguntei isso para você, porque o conceito que eu tenho de trabalho, até com o professor de Júlio, é esse, que nós fazemos, claro, mas a minha ideia foi passar para as pessoas que estão ouvindo a importância disso, né? O quanto isso é importante. Então, Pablo, tem uma pergunta aqui, deixa eu encontrar, que foi um rapaz com o nome de Marcos, que ele falou o seguinte, tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Professor, peguei Covid, desde então estou com dificuldade em voltar os treinos. Eu noto que não é só a parte respiratória que afetou, sim, também uma fadiga muscular. O que podemos dizer sobre isso? Eu queria fazer um comentário rapidinho, Fábio, sobre isso, mas eu vou ser educado. Primeiro você dá a opinião, melhor. Vamos lá. Qual a tua opinião sobre isso? A questão do Covid tem alguns aspectos, né? Tem o aspecto do próprio coronavírus mesmo, certo? Sobre a própria musculatura, sobre a própria fadiga, sobre os sintomas relacionados. Além disso, tem o tempo que ficou parado, que é o período de detreinamento. E ele é muito pesado, porque você está gastando energia com uma virose, né? Então, com isso, a musculatura cai muito rapidamente. E aí, o que ele vai... Cortou o texto, não? Voltou. Se você voltar um pouquinho só... No raciocínio, cortou, né? Cortou. Então é o seguinte, uma coisa é o coronavírus, que é a fadiga, o problema respiratório e a perda da massa muscular, que vai pegar todos. Quem ficar com mais tempo de doença vai perder mais musculatura pelo fato de não treinar, o detreinamento, né? Então, parte dessa fadiga vem da falta de periferia, sim. As pessoas com mais idade vão sofrer mais, né? Claro que tem os aspectos respiratórios que eu não posso esquecer. Lá no laboratório do 9 de julho, a gente tem a ergospirometria, né? Então, o que acontece? Existem características do teste ergospirométrico que vai mostrar em que grau está essa perda. Mas o grau, assim, e depois, na sequência, o quanto que ela vai melhorar até chegar à normalidade respiratória de aproveitamento do oxigênio. Mas eu não posso esquecer da periferia. O músculo foi bastante prejudicado e, às vezes, não é pelo vírus, é pela falta da ativação dessa musculatura. Então, o que precisa fazer nesse período? Voltar a se movimentar assim, é o andar, é o pedalar, é o fazer atividade, e começar a estimular esse músculo a voltar. Porque aí a sensação de fadiga, ela vai começar a ficar mais encurtada, tá? Então, esse tipo de protocolo é bem determinado. Certo. Marcos, não sei se a gente conseguiu te ajudar na tua pergunta, mas acho que sim. Só um pouquinho, pessoal, parece que está oscilando o sinal do Dr. Pablo ali. Voltou, Pablão? Beleza. Então, Dr. Pablo, sabe que eu acho um desafio muito grande para todos os profissionais de saúde, médicos do esporte, fisioterapeutas, educadores físicos, todos eles, psicólogos, e aí vai, que a gente está diante de uma sala escura, né? A Covid chegou, ela está aí, felizmente, pensando em mundo, né? Não vou entrar em questões partidárias aqui, claro, já está melhorando, e abriu-se uma porta para a área de saúde, quando se fala de esporte, claro, né? Aqui é o tema nosso, que a gente não sabe ainda. Eu vi na última reunião que teve lá do próprio 9 de julho, de um colega que estava falando, ele perdeu 17 quilos de massa muscular. Isso é absurdo. Me corrija se eu estiver errado, você como médico. Nem no processo infeccioso, o cara fica acamado um mês no hospital, não acontece isso, né? Salvo idosos, talvez. Então, acho que, assim, na minha opinião, a gente está realmente numa situação que é muita novidade ainda, né? Uhum. Então, Silvio, já que você citou esse caso, né? Eu estou frisando isso para todos vocês que estão nos ouvindo, acho que é importante pensar no Covid. Para uma pessoa que tem uma demanda energética muito alta, digamos, fazer um treinamento de alta intensidade, de musculatura realmente forte, que seja, por exemplo, vamos lá, um trabalho muito forte em crossfit, em musculação, hipertrofia e tal, e de repente começa a se ter os sintomas que são da fadiga, da falta de ar, teve o quadro de Covid,
a perda é muito rápida. Tá? Ela é muito rápida, porque você não consegue ter energia para ativação muscular. Né? Então, não adianta eu falar assim, você está muito fatigado, vamos começar a movimentação. Mas só que existe um período ali do doença e pós-doença que a ativação muscular fica prejudicada pelo tamanho cansaço. É provisório, só que o músculo vai sofrer isso, que é uma conta a ser fechada. Né? Sim, então, quando ele começa a estimular o oferecimento de proteínas com alimentação, ou se for o caso, com alguma suplementação, dependendo do caso, claro, né? E o estímulo muscular aos poucos é exatamente para encurtar o tempo desse prejuízo, né? E depois voltando aos poucos. Então, o que a gente conhece hoje, Silvio, que dá para a gente palpar, é que a reabilitação não pode ser deixada de lado. Claro que precisa da boa avaliação clínica para ver se não tem nenhuma consequência cardíaca, alguma coisa que aflorou nesse tempo, né? Então, ou se os tratamentos que estão sendo feitos, por exemplo, alguém que é hipertenso, tem uma pressão alta, que tem um diabetes, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, sim, por causa das medicações, mas o exercício tem que ser estimulado. O serviço não dá para esquecer o protocolo de reabilitação no pós-doença, de modo algum, tá? Você sabe que a gente tem os instrumentos todos para fazer um check-up, uma boa orientação, para colocar a pessoa de volta, de novo, dentro de, digamos assim, daquela dinâmica do exercício, né? E aí, não dá para fazer, não dá para sair, não importa, que faça online, que tenha uma orientação de um professor de educação física, mas é importante que não se pare em momento algum, principalmente a hora que os sintomas de falta de ar, do cansaço muito grande, começarem a diminuir. Sim, perfeito. Estou vendo aqui um comentário da doutora Miriam, vocês têm uma estratégia em relação à reabilitação para casos de sequelas pulmonares do Covid? Se há alguma coisa já nesse sentido preparado para atender? Ótima pergunta. Temos sim, né? Primeira coisa é o posicionamento antes para ver os danos que se tem pós-doença, tá? Eu não estou falando da questão dos 50% de acometimento pulmonar ou não, dos 25% ou não. O que é importante saber é o seguinte: se a função respiratória foi retomada, você ainda está numa fase muito próxima à aguda da doença. Isso é uma coisa, né? O que se tem preconizado hoje, tanto pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e vários outros órgãos internacionais, que se precisa daquele check-up inicial, você precisa da análise de ecocardiograma para ver como está o músculo cardíaco, que tem muitos casos descritos hoje de arritmia, de outros problemas, miocardiopatias inflamatórias, tá? Isso como igual a casos de virose que a gente tinha antes. Então você precisa posicionar para ver se não tem nada disso. A ergospirometria é um exame realmente não só diagnóstico, mas de follow-up de segmento. É importante que se faça para eu achar o ponto de fadiga, porque assim, se eu tenho um ponto de fadiga no 5º minuto a 5 km por hora com 1 de inclinação, eu sei de onde eu vou partir para ele não entrar em fadiga. E eu vou trabalhar aqui, e depois, dentro dos gráficos, das variáveis que a gente usa no teste, eu vou vendo essa evolução dele. Enquanto isso, Silvio, a gente vai trabalhar aí um pouco, é empírico por um lado, mas objetivo pelo outro, viu, Miriam? O que é? É eu começar a ganhar, é o músculo, por exemplo, do antebraço, é o músculo das costas, é a coxa, quadril e perna, porque você precisa ativar os grandes grupos musculares, porque se você ativa, você tira um dos componentes de fadiga muscular. Então, por quê? Provavelmente parte dessa fadiga deve melhorar. E esse protocolo vai constar, por exemplo, de uma ergospirometria a cada 3 meses, mais ou menos, ou então, mas principalmente com intervalo não maior do que 3 meses, tá? E as análises musculares que vão ser precisas, se for possível, a parte isocinética sim, se não as circunferências para ver o que ganha de volume, e as percepções de cansaço, de fadiga. Você outro dia teve uma live que vocês falaram muito de anamnese, né? Eu achei interessantíssima, realmente muito produtiva, onde você tendo os questionários adequados, as perguntas adequadas, você vai ter bons indicadores para ver a evolução. Perfeito. Perfeito. Isso parte do protocolo de reabilitação e retorno ao esporte de quem tem lesão pulmonar. Perfeito. Doutor Paulo, teve um comentário aqui que eu achei bem interessante,
de uma aluna que falou sobre a questão da integridade multidisciplinar. E eu acho legal falar sobre isso, porque eu vejo que alguns alunos participam das áreas e deixam muito contente e o pessoal muito interessado. O João Cardoso é um deles que acabou de entrar aí. E eu falo isso muito para eles, que sempre, quando a gente trabalha em equipe multi, o foco é o paciente e ou o aluno, porque é uma equipe multi. E sempre quando o foco é no teu produto de entrega para aquela pessoa, é isso que interessa para nós e acaba sendo um trabalho bastante exitoso, né? Bastante positivo. Doutor Pablos, já indo aqui para a nossa fase final, né? Porque eu vou falar uma clássica frase, né? Que a gente poderia ficar conversando por 1h30. O pessoal entrou aqui, quando o sinal estabilizou, a galera continuou forte com a gente. O que você recomendaria para... Antes disso, deixa eu só dar um passinho para trás. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o seu trabalho, do seu consultório, como você atende, para a gente entrar para a parte final da live. Como que é o seu trabalho por lá? Bom, tá de volta aqui. Bom, o meu trabalho... Tá me ouvindo bem, não? Tá, né? Então, em duas dinâmicas diferentes. O meu consultório, né? E também nas consultas online. Então, a gente trabalha bastante a parte da anamnese, a gente vai explorar muito em termos do como é a dinâmica de treino, o que faz, o que não faz, aonde quer chegar, né? Então, eu atendo lá na Rua Pamplona 145, né, no 314, depois até passo os dados para vocês. Então, com isso, com a consulta, a gente depois vai ter os protocolos de acompanhamento, né? A gente tem um laboratório no Hospital 9 de Julho, onde a gente tem os testes de esforço, desde da ergospirometria, a calorimetria indireta, então, ou teste ergométrico, e aí com esses dados, que a gente vai ter uma parte que é metabólica e a parte de esforço do cardiovascular e o cardiorrespiratório, eu tenho um protocolo e eu tenho números para poder trabalhar em termos de treinamento, né? Então, hoje Perfeito. A dinâmica do atendimento é isso. Em relação às lesões, também tudo. A gente trabalha em relação ao consultório, quer dizer, causas da lesão, a gente procura buscar dentro da causa e dentro da dinâmica de treino, né? E dentro dos objetivos, faz as avaliações, os exames que são importantes de ser feito. Isso sempre tem na ponta a equipe multidisciplinar, né? A nutrição do esporte também, que eu tenho dentro da equipe, o educador físico, professor de educação física que eu tenho dentro da equipe, né? Quem vos fala, né? Quer dizer, também nosso parceiro, né? E dependendo, às vezes, de algum esporte específico, ou de esporte de aventura, ou da bicicleta, ou da própria corrida, ou da reabilitação, ou do perfil, por exemplo, de terceira idade, né? Um problema do ponto de vista do trabalho, muito tempo sentado, porque uma das coisas que não podemos esquecer é do home office, né? Então, está trazendo muito saúde hoje. Então, a gente tem perfis para fazer esse acompanhamento e sequência, tá? Então, por isso que tem que ser esse trabalho de 360 graus. Perfeito. Doutor Pablo, só para confirmar aqui, teve uma pessoa que perguntou, era a Rua Pamplona 245, se você quer deixar seu telefone também, pessoal, é isso? É Rua Pamplona 145, no conjunto 314, o telefone é o 3995-9852, né? Perfeito. E qualquer dúvida, até pelo meu Instagram também, o Pablos Med Esportes, que está aí, né? Pode passar mensagem lá para a gente também. Perfeito. Até para adiantar, o pessoal que está ouvindo, também, com certeza. Sim. Se tiver alguma dúvida em relação, desde já, só para adiantar, né, com o Dr. Pablos ou comigo, que a gente não conseguiu desvendar aqui e ajudar, vocês podem entrar no meu site, que é bmhtreinos.com.br, coloca a sua dúvida lá, que eu passo o Dr. Pablo e a gente vai tentando resolver. Caso passou por aqui, é a minha terceira live, eu estou engatinhando ainda, acho que hoje foi um dia que eu estive um pouco menos nervoso, né, um pouco menos de taquicardia, então se faltar alguma coisa, pode perguntar por lá. Então, Pablo, 2 pontos para a gente encerrar. Gostaria que você deixasse uma mensagem como médico do esporte, como que as pessoas podem praticar o esporte de forma saudável, que eu acho uma coisa muito, muito importante, evitando lesões. Um resumo.
Primeira coisa, não parem de se movimentar, tá? Não parem. Que caminhe, faça as coisas a pé quando não der para praticar. Mas se der para fazer algum esporte, pense primeiro, faça a lista daquilo que você gosta ou que você tinha vontade de fazer, né? E também se aquilo que você não gosta de fazer. Isso vai ser muito importante na hora da escolha, para que a escolha seja boa e você se motive para uma coisa que te faz sentido, tá? Não esqueça, fortalecimento muscular é vital para a nossa vida, a vida toda, e principalmente a partir dos nossos 40 anos. Então, esses são pontos importantes. E outra, siga corretamente a orientação, seja do médico do esporte, no meu caso, seja do professor de educação física, educador físico, como Silvio e outros todos que estão presentes. Siga as recomendações de todos que estão envolvidos com os esportes, com a atividade física. Não passe por cima das informações. E outra coisa importantíssima, jamais, de novo, jamais subestime a dor. Se você tem dor dentro da atividade física, que seja lá antes de começar, que seja durante, seja depois, comunique o especialista, não deixe, tá? Até porque para que você possa gerenciar bem, isso não vira um problema depois. Perfeito, doutor Pablo, perfeito. Bom, turma, só um recado importante para vocês também. Eu comentei que foram 3 lives, a próxima live é a chegada, né? Ela vai acontecer ali mais ou menos dia 16, eu aviso vocês por aqui. Vou fazer isso ao vivo, né? Todo aquele showbiz, né? Vai estar aparecendo ali um show do YouTube. E aí eu vou fazer os últimos métodos ali com as pessoas vendo. E voltar a frisar que quem tiver alguma dúvida pode passar lá pelo meu site, identificado por lá. E aí, claro, né? Não poderia deixar de citar aí o agradecimento de vocês, a paciência por ter esperado. A gente passamos aí um vendaval, né? Um pouco de onda alta, um pouco de mar agitado com o sinal, mas ele voltou e vocês ficaram por aí. E o doutor Pablo, assim, para mim, eu gosto de falar para os meus alunos, né, para as pessoas que eu conheço, eu gosto muito de ser transparente e ter a gratidão sempre muito forte, né, para as pessoas que eu conheço. Então, para mim, doutor Pablo, eu acabei de falar, dei uma cortadinha, você me conhece muito bem, desde quando eu fui parte da sua equipe, a qual você era meu chefe. Eu gosto muito de ser transparente, gosto de ser muito honesto com as pessoas que foram boas comigo, né, que são boas. O doutor Pablo, pessoal, ele simplesmente resolveu um problema sério na tese de doutorado. Eu estava com problema de amostra para fazer teste na ergospirometria, né, teste físico. Ele bateu no peito e falou assim: Silvio, traz aqui que eu faço para você. Então é um cara que tem uma gratidão muito grande, né? Para mim é uma alegria muito grande de tê-lo como amigo, e para mim foi uma honra poder trazê-lo para essa conversa, porque para mim me deixa muito, muito alegre. Sempre grato para você, doutor Pablo. Imagina, que isso. Que isso, Silvio? Para mim, você sabe que, como aconteceu lá, foi um prazer, e ver você defendendo teu doutorado, sabe? Para mim é uma alegria pessoal, você sabe disso, né? Então, sei sim. Você sabe que você vai poder contar comigo, independente em qual momento, né? Então, isso vai ser sempre, para mim, um prazer muito grande. Perfeito. Doutor Pablo, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tem uma pergunta na caixinha aqui. Não tem não. Tá tudo certo. Doutor Pablo, muito obrigado. Um forte abraço para você. Um forte abraço para todos aí. Foi excelente. Achei que a gente conseguiu atender a demanda que as pessoas queriam. E agora, vamos lá, hein? Até a linha de chegada. Tchau, Deus. Valeu, tchau. Até